Tudo está quieto na frente oriental, quando de algum lugar na imensa escuridão da noite surge um suave som de assobio que vai ficando cada vez mais alto até estar praticamente acima de nós. Sua origem permanece misteriosa até o estrondoso impacto ensurdecedor das explosões e uma chuva de tiros. O chão treme. Prédios desabam. Homens gritam. E por um breve momento, um par de aviões fica visível acima antes de desaparecer na noite tão rapidamente quanto apareceu. Esses agressores eram as Bruxas da Noite, um grupo de pilotos formado só por mulheres que aterrorizou os nazistas durante toda a Segunda Guerra Mundial. E hoje vamos analisar por que os nazistas temiam as Bruxas da Noite. Domingo, 22 de junho de 1941. A Alemanha e as potências do eixo executaram a Operação Barbarossa e a invasão da União Soviética começou, ocorrendo bem dentro das fronteiras russas. Essa guerra terrestre em larga escala ficou conhecida como Frente Oriental e é considerada o maior e mais mortal conflito militar da história. Os soviéticos e seus aliados, é claro, acabariam vencendo, e a guerra na Frente Oriental finalmente chegou ao fim em 8 de maio de 1945. Mas essa vitória não teria sido possível sem o esforço valente de milhares de soldados e a ajuda menos conhecida de um seleto grupo de pilotos e navegadoras, todas mulheres. A primeira dessas mulheres foi Marina Raskova, amplamente considerada, naquela época e ainda hoje, como a Amélia Earhart russa. Raskova já era uma piloto experiente quando sua terra natal foi atacada em 1941. Na década de 1930, clubes de aviação ganhavam popularidade na União Soviética. E embora as mulheres enfrentassem uma reação social significativa, elas não eram tecnicamente proibidas de participar, nem eram impedidas de se alistar no Forças Armadas Russas em funções de apoio. Raskova fez as duas coisas. Ela integrou a primeira equipe de pilotagem feminina da Rússia, quebrou diversos recordes de voo de longa distância e foi uma das 3 primeiras mulheres a receber, em 1938, o prêmio Heroína da União Soviética, maior honraria do país. Ela era muito respeitada e estimada, principalmente entre colegas. Então, quando a luta começou e a Alemanha ameaçou tomar Moscou, Raskova se viu inundada de cartas de outras mulheres russas perguntando como poderiam ajudar no esforço de guerra. E elas não estavam procurando ocupar funções de apoio. Raiva, luto e um patriotismo feroz fortaleceram sua determinação. Elas queriam lutar. Aproveitando sua reputação e conexões bem estabelecidas dentro das Forças Armadas, Raskova conseguiu chamar a atenção do próprio Iósif Stalin. Ela pediu ao líder soviético que criasse uma série de regimentos de aviação de combate compostos inteiramente por mulheres, e ele concordou. Agora, não vamos confundir as coisas aqui. Stalin e sua União Soviética não eram feministas convictos tentando empoderar as mulheres russas durante a guerra. Esse arranjo, na verdade, nasceu de uma conveniência política. Os primeiros meses da guerra não foram fáceis para os soviéticos. Eles foram pegos quase totalmente de surpresa e precisavam de toda a ajuda que pudessem conseguir. E quanto a Stalin, bem, ele estava realmente interessado apenas no enorme valor de propaganda internacional dessas possíveis pilotos mulheres. Raskova já era uma inspiração com suas conquistas antes da guerra, e ninguém sabia do que seria capaz em um palco maior, no teatro da guerra. Então, em 8 de outubro de 1941, Raskova recebeu permissão para criar o 122, o Grupo Aéreo Composto. O grupo era composto por 3 unidades totalmente femininas da Força Aérea: o 586º Regimento de Aviação de Caça, o 587º Regimento de Aviação de Bombardeiros e o 588º Regimento de Bombardeiros Noturnos. Raskova selecionou pessoalmente cerca de 400 mulheres para cada unidade, dentre mais de 2.000 candidatas, e as convidou para se juntarem a ela na Escola de Aviação Militar de Engels, onde começariam seu treinamento. Essas voluntárias eram principalmente estudantes com idades entre 17 e 26 anos. No entanto, algumas já eram pilotos experientes, como a Major Yevdokia Bershinskaya, que tinha 10 anos de experiência de voo quando Raskova a designou para liderar o 588º
Mas Bershinskaya era a exceção, não a regra. Os menos experientes foram designados ao regimento de bombardeio noturno, pois o bombardeio noturno exigia menos precisão e era visto como menos perigoso pela baixa visibilidade do inimigo. Mas, ironicamente, seriam essas mulheres inexperientes que ganhariam a reputação mais temida. Em maio de 1942, cerca de 8 meses após terem começado o treinamento, membros do 588º Regimento foram enviados para a Frente Sul. Receberam poucas rações e uniformes usados, feitos sem considerar mulheres. Algumas até colocaram pedaços de roupa de cama rasgada nas botas para ajustá-las aos pés sem perder o toque feminino. Algumas das integrantes do 588º foram criativas, usando lápis de cor para delinear os olhos e colorir os lábios, e algumas até pintaram flores e outros desenhos em seus aviões, o que era praticamente tudo o que podiam fazer em termos de melhoria nas suas aeronaves. Os aviões do 588º não seguiam exatamente o padrão militar da época. Eram biplanos Polikarpov Po-2, de madeira compensada e lona, abertos, originalmente projetados em 1928 para fins de treinamento. Mais tarde descritos como um caixão com asas, os Po-2 também eram incrivelmente pequenos, com espaço apenas para um piloto e um navegador, que precisavam se orientar usando mapas antigos e bússolas. A tecnologia dos aviões era obsoleta e sua utilidade era limitada. Eles não eram equipados com radar, rádio ou sequer paraquedas. Se um dos Po-2 caísse, não havia esperança de escapar. E por causa dos materiais de construção, os aviões eram altamente inflamáveis. Um único tiro bem colocado de uma arma antiaérea fazia com que um Po-2 pegasse fogo e queimasse completamente no ar antes de chegar ao chão, como um fósforo, de acordo com um artigo no site do Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial. Para piorar as coisas, o 588º era altamente suscetível àquela armamento antiaéreo mencionada, já que o peso das bombas presas aos seus aviões os forçava a voar. A uma altitude máxima de apenas 1.200 metros ou uma altitude mínima de apenas 600 metros. Além da altitude, os Po-2 tinham alcance limitado, obrigando os pilotos a permanecerem na linha de frente. Então, as mulheres que voavam no 588º sabiam que estavam colocando suas vidas em sério perigo, mas muitas delas preferiam a ideia de morrer cumprindo o dever mesmo assim. Ser capturado pelos nazistas era visto como traição na União Soviética. Se o soldado sobrevivesse e fosse resgatado, poderia ser julgado por tribunal militar e banido para a colônia penal remota ou até executado. Mas permanecer no ar também trazia seus próprios perigos. Se um piloto do Po-2 escapasse de morrer queimado ou de cair e ser capturado, ainda enfrentava os elementos naturais. Com a mudança das estações, o fato de os Po-2 serem abertos ficava difícil de suportar. Voar nas noites frias de inverno na Rússia fazia os pilotos enfrentarem graves congelamentos ao tentar trabalhar. Ainda assim, apesar das rações limitadas, da tecnologia com décadas de idade e do risco para suas vidas e integridade física, o Regimento de Bombardeio Noturno 588 persistiu. Em 12 de junho de 1942, elas realizaram com sucesso sua primeira missão, bombardeando à noite travessias de estradas e rios usadas pelos soldados alemães. Como vimos, apesar das desvantagens, a manobrabilidade, leveza e baixa velocidade de planeio dos Po-2 os tornavam bem adequados à tarefa. Seu pequeno tamanho os tornava indetectáveis por radar ou infravermelho, e a falta de tecnologia impedia rastreamento por localizadores de rádio. Nas palavras do autor Steve Prowse, eles eram basicamente fantasmas, mas fantasmas não eram a criatura sobrenatural que a história viria a associar ao 588º Regimento. À medida que continuavam seu ataque durante a década de 1940, os nazistas passaram a conhecer e temer o regimento de bombardeiras noturnas, chamando-as de Nachthexen, que, é claro, significa bruxas da noite. Você não ganha um apelido como Bruxas da Noite sem um bom motivo, e o 588º certamente conquistou sua reputação por meio de suas táticas aterrorizantes.
Além de lançar suprimentos para as tropas soviéticas, as bruxas da noite atacavam tropas terrestres alemãs, linhas de suprimento e veículos. Embora ajudar os companheiros e eliminar inimigos fosse parte das táticas das bruxas da noite, o principal objetivo era a guerra psicológica. Elas voavam em duplas à noite. Um avião atraía a atenção circulando sobre os holofotes inimigos e iluminando o alvo com um sinalizador, enquanto o outro desligava o motor e deslizava silencioso para lançar sua carga furtivamente. Os alemães comparavam o som sibilante do avião ao de uma vassoura de bruxa e logo entenderam que, ao ouvi-lo, já era tarde demais. Após o lançamento bem-sucedido, os aviões voltavam à base, recarregavam e faziam de 8 a 18 missões por noite, cada uma de 30 a 50 minutos. Com esses números, os ataques eram quase incessantes. Os soldados alemães não tinham um momento de descanso ou relaxamento e eram mantidos acordados durante toda a noite pelas explosões não tão distantes. Os nazistas nunca sabiam onde as bruxas da noite atacariam, mas tinham certeza de que ouviriam antes o som sinistro das vassouras, causando grande impacto. As bruxas da noite eram tão temidas e causavam tanto estrago que o exército alemão passou a recompensar aviadores que abatissem seus aviões. Por seus esforços, eles recebiam a cobiçada medalha Cruz de Ferro, mas nenhuma Cruz de Ferro podia protegê-los dos ataques quando a noite caía. Com o avanço da guerra, as bruxas da noite focaram seus esforços na frente oriental. Elas estiveram presentes em várias posições defensivas importantes, incluindo as batalhas por Stavropol e Transcaucásia, assim como a libertação de Novorossiysk e Gdansk. Elas também participaram nas ofensivas da Crimeia e Bielorrússia e foram fundamentais em Stalingrado, talvez a batalha mais decisiva da guerra, que garantiu a vitória soviética. Toda essa conversa sobre bruxas pode soar fantasiosa, mas a dura e fria realidade é que o 588º Regimento de Bombardeio Noturno ajudou os aliados a vencer a guerra contra a Alemanha e as potências do eixo. No auge de suas operações, o 588º Regimento de Bombardeio Noturno era composto por 42 tripulações femininas que realizaram mais de 23 mil missões. Juntas, as bruxas da noite lançaram impressionantes 3.000 toneladas de bombas e 26 mil projéteis incendiários sobre os nazistas. Elas danificaram ou destruíram dezenas de travessias de rios, estações ferroviárias, armazéns e veículos blindados e realizaram 155 lançamentos de alimentos e munições para os soviéticos. Elas também foram o único regimento do 122, o grupo aéreo composto, que permaneceu 100% feminino durante toda a duração da guerra. Um fato do qual suas integrantes se orgulhavam especialmente, considerando que um dos 12 mandamentos pelos quais viviam era: tenha orgulho de ser mulher. Em fevereiro de 1943, 2 anos antes de sua dissolução, o regimento foi homenageado com uma nova designação por suas conquistas nas operações de Novorossiysk, Taman, na Península de Taman. Elas receberam o título de 46, o Regimento de Aviação de Bombardeio Noturno da Guarda de Taman, ganhando status de elite. As Bruxas da Noite foram a unidade feminina mais condecorada da Força Aérea Soviética, com 23 integrantes reconhecidas como heroínas da União Soviética. Mas embora seus sucessos tenham sido incontáveis, elas não saíram da guerra ilesas. Quando as Bruxas da Noite foram dissolvidas em 1945, 32 mulheres haviam perecido. Entre esse número estava a fundadora do grupo, Marina Raskova. Após a guerra, essas combatentes leais foram afastadas das forças armadas, proibidas de servir, e muitos de seus feitos foram minimizados ou omitidos dos livros de história soviéticos. As Bruxas da Noite buscaram empregos como pilotas comerciais, operárias, professoras e outros cargos civis. Durante anos, muitos esqueceram suas contribuições para a guerra, mas outras mulheres não. Os soviéticos não foram os únicos a enviar esquadrões de combate femininos na Segunda Guerra Mundial. Os americanos tinham as WASPs, pilotos mulheres da Força Aérea, embora as rotas das WASPs e das Bruxas da Noite não tenham se cruzado na guerra, elas se encontraram depois. Em 1990, no 45º aniversário do fim da guerra,
algumas das WASPs originais dos Estados Unidos viajaram para a União Soviética para se encontrar com algumas das bruxas da noite sobreviventes. A chegada foi marcada por um desfile formal, e os dois grupos de mulheres escreveram cartas aos então presidentes Bush, dos Estados Unidos, e Mikhail Gorbachev, da União Soviética. Nas cartas, as WASPs e as bruxas da noite se chamavam Irmãs do Céu e queriam trabalhar juntas por um bem comum. Elas apelaram por um futuro pacífico e duradouro para seus netos, chamando novamente a atenção mundial. Hoje, figuras importantes como Raskova e a Major Yevdokia Bersinskaya conquistaram um legado permanente através das ações daqueles que vieram depois. Você pode encontrar ruas e praças com o nome de Raskova, em Moscou e Kazan. 2 monumentos foram erguidos em nome de Bersinskaya. É seguro dizer que, embora a história possa ter tentado enterrar o impacto das bruxas da noite na guerra, elas nunca serão realmente esquecidas, nem pelas gerações que vieram depois, e definitivamente não por aqueles que as vivenciaram de perto. Então, o que você acha? As bruxas da noite eram dignas de sua reputação formidável? Conte pra gente nos comentários abaixo. Aproveite e não se esqueça de curtir e se inscrever. E depois, confira alguns desses outros vídeos da Weird History.